Eles diziam que era impossível afundar. Não era propaganda, era convicção absoluta. Engenharia, tecnologia, orgulho humano. Tudo apontava para a mesma conclusão. Aquele navio era o auge da civilização moderna. Mas em uma única noite gelada de abril de 1912, essa certeza começou a se desfazer no meio do Atlântico Norte. E o mais assustador não é que o Titanic afundou. É entender por quê. Porque o desastre não foi causado por um único erro. Foi uma sequência de decisões humanas, pequenas, aparentemente insignificantes, que se alinharam de maneira quase impossível. Avisos ignorados, equipamentos esquecidos, orgulho excessivo, desigualdade social e escolhas feitas em segundos. O Titanic não foi apenas um naufrágio. Foi um retrato brutal da humanidade. Tudo começa em Belfast, Irlanda do Norte, em 1909. Nos gigantescos estaleiros da Harland e Wolff, milhares de operários trabalhavam em algo que parecia impossível: construir o maior objeto móvel que o ser humano já havia criado. O Titanic seria o segundo de 3 navios encomendados pela White Star Line. O objetivo era dominar a rota mais importante do planeta: a travessia do Atlântico entre Europa e América. Mas a empresa queria mais do que velocidade. Ela queria impressionar o mundo. Quase 270 metros de comprimento. Mais de 46 mil toneladas. Restaurantes elegantes, piscina aquecida, quadra de squash, bibliotecas, salões de jantar que pareciam palácios. Para os passageiros da primeira classe, aquilo não era um navio. Era um hotel 5 estrelas flutuando no oceano. A construção levou 3 anos. Mais de 3.000 trabalhadores. 8 morreram durante o processo. E, na época, isso era considerado praticamente inevitável. Quando ficou pronto, os jornais do mundo inteiro ficaram fascinados. E foi em uma dessas reportagens que surgiu a frase que entraria para a história. Quando questionado sobre a segurança do navio, um funcionário da companhia respondeu com total confiança: nem Deus conseguiria afundar o Titanic. Era a expressão máxima da arrogância tecnológica da época. Poucas semanas depois, essa frase seria lembrada como um presságio. Em abril de 1912, o Titanic estava pronto para sua viagem inaugural, de Southampton, na Inglaterra, até Nova York. A bordo estavam 2.224 pessoas. E a lista de passageiros revelava muito sobre o mundo daquele tempo. Na primeira classe estavam alguns dos homens mais ricos do planeta: John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, dono da Macy's. Suítes luxuosas, mordomos particulares, jantares refinados. Na segunda classe, professores, empresários, famílias de classe média que haviam economizado durante anos para viver aquela experiência. E na terceira classe estavam os imigrantes: irlandeses, italianos, suecos, poloneses, sírios. Homens, mulheres e crianças que haviam vendido tudo o que possuíam para comprar uma passagem. Para eles, o Titanic não representava luxo, representava esperança. Uma nova vida na América. Mas havia algo que poucos percebiam naquele momento. No Titanic, a posição social não determinava apenas o conforto. Determinava também as chances de sobrevivência. Nos primeiros dias de viagem, tudo parecia perfeito. O navio cruzava o oceano com suavidade impressionante. Champanhe era servido. Orquestras tocavam. Casais dançavam enquanto o Atlântico desaparecia na escuridão lá fora. Mas enquanto os passageiros se divertiam, algo acontecia nos bastidores. Na sala de rádio, mensagens chegavam. Avisos de gelo. Outros navios relatavam a presença de icebergs enormes no caminho da rota. No dia 14 de abril, 6 mensagens diferentes alertaram sobre um campo de gelo à frente.
Algumas chegaram à ponte de comando. Outras ficaram pelo caminho. Uma nunca chegou ao capitão. Outra foi entregue, mas não marcada no mapa de navegação. E uma terceira foi interrompida porque o operador de rádio estava ocupado enviando mensagens pessoais dos passageiros ricos para o continente. Pequenas falhas, pequenos atrasos, pequenas distrações, todas acontecendo no mesmo dia, todas empurrando o Titanic lentamente em direção ao desastre. O capitão Edward Smith sabia que havia gelo na região. Mesmo assim, o navio continuava em alta velocidade, quase 41 km/h, no meio de uma região conhecida por icebergs, em uma noite completamente escura, sem lua, sem ondas, sem reflexos. Era a pior condição possível para avistar gelo no oceano. E havia outro detalhe quase inacreditável. Os vigias estavam sem binóculos. Os binóculos estavam trancados em um armário. A chave havia sido levada por um oficial que deixou o navio antes da partida. Ninguém conseguiu encontrá-la. Então, os vigias tiveram que confiar apenas nos próprios olhos. O oceano à frente era uma escuridão absoluta. Até que algo apareceu. 14 de abril de 1912, 23h40. No topo do mastro, o vigia Frederick Fleet observava o horizonte quando percebeu algo. Uma sombra enorme, escura, crescendo rapidamente à frente do navio. Ele tocou o sino 3 vezes, o sinal de perigo máximo, e pegou o telefone. Disse apenas 2 palavras: iceberg à frente. Na ponte de comando, o oficial William Murdoch reagiu imediatamente. Ordem de virar o leme. Máquinas em ré total. O Titanic começou a girar, mas era pesado demais, lento demais. Entre o aviso e o impacto passaram apenas 37 segundos. 37 segundos. Foi tudo o que o Titanic teve. O impacto foi estranho, quase suave. Muitos passageiros nem perceberam. Alguns sentiram uma leve vibração. Outros ouviram um som metálico, como se algo estivesse raspando no casco. E foi exatamente isso que aconteceu. O iceberg não bateu de frente. Ele raspou na lateral por cerca de 7 segundos. Mas debaixo da água, aquela raspagem abriu vários cortes no casco. A água começou a invadir os compartimentos inferiores. O Titanic havia sido projetado para sobreviver, com até 4 compartimentos inundados. Naquela noite, 5 foram perfurados. O arquiteto do navio, Thomas Andrews, desceu para avaliar os danos. Ele conhecia cada detalhe daquela embarcação, cada rebite, cada placa de aço. Quando viu o que havia acontecido, fez alguns cálculos rápidos, olhou para o capitão e disse algo que mudaria tudo. O navio vai afundar. Tempo estimado: 2 horas. Naquele momento, apenas 2 homens sabiam que mais de 2.000 pessoas estavam em um navio condenado. E durante quase 20 minutos, ninguém foi avisado. Quando os botes salva-vidas começaram a ser preparados, outro problema apareceu. O Titanic não tinha botes suficientes. Havia espaço para apenas metade das pessoas a bordo. Porque os projetistas acreditavam que os botes serviriam apenas para transportar passageiros até navios de resgate. Não para salvar todos. Mas a situação ficou ainda pior. Muitos passageiros se recusavam a entrar. Simplesmente não acreditavam que o navio afundaria. Então os primeiros botes desceram praticamente vazios. Um com capacidade para 65 pessoas saiu com apenas 28. Tempo precioso estava sendo desperdiçado. Nas horas seguintes, o navio se transformou em um cenário de decisões humanas extremas. Algumas revelaram coragem impressionante. Outras mostraram o lado mais egoísta da sobrevivência. Benjamin Guggenheim trocou o colete salva-vidas por um terno elegante. Sentou-se no salão e enviou uma mensagem para sua esposa.
Estamos vestidos com nossas melhores roupas e preparados para afundar como cavalheiros. Isidore e Ida Strauss ficaram famosos por outra razão. Quando um lugar em um bote foi oferecido para Ida, ela recusou. Disse que não deixaria o marido para trás. Os dois foram vistos pela última vez, sentados juntos no convés, de mãos dadas. Mas nem todos tiveram a chance de escolher. Nos andares inferiores estavam os passageiros da terceira classe. Muitos não falavam inglês. Não conheciam o layout do navio. Alguns portões estavam fechados, seguindo protocolos de imigração da época. Isso atrasou a fuga. Enquanto os passageiros ricos chegavam rapidamente ao convés superior, muitos imigrantes ainda estavam tentando encontrar o caminho. Os números mostram essa diferença brutal. Cerca de 62% dos passageiros da primeira classe sobreviveram. Na segunda classe, aproximadamente 41%. Na terceira classe, apenas 25%. O Titanic não revelou apenas uma tragédia marítima. Revelou também a desigualdade brutal de uma sociedade inteira. 15 de abril de 1912. 2h20 da manhã. A proa do Titanic já havia desaparecido sob o oceano. A popa estava levantada quase verticalmente. Centenas de pessoas ainda estavam a bordo. As luzes piscaram e então apagaram. No escuro absoluto do Atlântico Norte, o navio começou a partir, com um estrondo gigantesco. O Titanic se quebrou em duas partes. A proa afundou primeiro. A popa permaneceu por alguns minutos. Depois também desapareceu. Em menos de 3 minutos, o navio mais famoso do mundo havia sumido completamente. No oceano restaram destroços, botes salva-vidas e milhares de pessoas na água gelada. A temperatura era de aproximadamente 4 graus negativos. A maioria morreu em poucos minutos. Nos botes ao redor, sobreviventes ouviam os gritos. Mas quase ninguém voltou. Havia medo de que as pessoas na água tentassem subir e afundassem os botes. Apenas um voltou. O bote número 14. Resgatou 13 sobreviventes. Ao redor deles havia mais de 1.000 corpos. Quase 2 horas depois, o navio Carpathia chegou ao local. Era tarde demais para a maioria. No total, 710 pessoas sobreviveram. Mais de 1.500 morreram. Quando o Carpathia chegou a Nova York, alguns jornais chegaram a publicar que todos haviam sido salvos. Mas quando a verdade apareceu, o choque foi global. O navio mais seguro do mundo havia afundado em sua primeira viagem. Nos meses seguintes, investigações começaram nos Estados Unidos e no Reino Unido. E o que descobriram foi revelador. Nenhuma única falha causou o desastre. Foi a combinação de muitas. Velocidade alta demais, avisos ignorados, botes insuficientes, falta de treinamento, equipamentos ausentes, comunicação falha, pequenas decisões, todas alinhadas na mesma noite, como uma reação em cadeia que ninguém conseguiu parar. Por décadas, o Titanic permaneceu perdido no fundo do oceano. Sua localização era um mistério. Até 1985, quando o oceanógrafo Robert Ballard finalmente encontrou os destroços, quase 4.000 metros abaixo da superfície. E essa descoberta revelou algo que pouquíssimas pessoas sabem até hoje. O Titanic realmente se partiu ao meio durante o afundamento, exatamente como alguns sobreviventes haviam descrito, e que durante anos foi tratado como exagero ou confusão dos sobreviventes. Mas a maior revelação estava no casco. Análises dos rebites mostraram que o aço usado na construção tinha níveis altos de impurezas. Em temperaturas extremamente baixas, ele se tornava muito mais frágil. Na água congelante daquela noite, o metal não dobrou com o impacto. Ele simplesmente quebrou. Se o material fosse mais resistente,
talvez os danos fossem menores. Talvez o navio resistisse por mais tempo. Talvez tempo suficiente para que o resgate chegasse. O Titanic foi construído com o melhor que a tecnologia da época oferecia. E mesmo assim, não foi suficiente. Essa talvez seja a maior lição dessa história. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Ele afundou por causa da confiança excessiva na própria invencibilidade. A crença de que a tecnologia havia superado os limites da natureza. Mas o oceano, naquela noite, lembrou o mundo de algo simples. Nenhuma máquina é invencível. E nenhuma civilização está imune aos próprios erros. Se essa história te impactou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve no canal porque existem muitas outras histórias reais como essa esperando por você. E agora eu quero saber: qual parte da história do Titanic mais te surpreendeu? Conta nos comentários, porque às vezes as maiores tragédias da história também são as que mais nos ensinam sobre quem nós realmente somos.